Olá, meu caro amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live quinzenal do Centro Espírita Allan Kardec, onde você tem uma notícia comentada sob a ótica da doutrina espírita, semelhante ao que Allan Kardec fez na Revista Espírita. Você tem os fatos importantes que aconteceram na história do Espiritismo. Você também tem indicação de livros sobre o assunto. E encerrando, nós temos uma música que resume o nosso papo espírita. Então, iniciando, vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, o pão do corpo, mas principalmente o pão do Espírito. Perdoa nossas dívidas à medida em que perdoamos aqueles que nos devem, e não nos deixa cair na tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Hoje, o nosso Papo Espírita destina-se a São Valentim, que é o padroeiro dos namorados. E vamos esclarecer por que o Dia dos Namorados é em junho no Brasil e em fevereiro no resto do mundo. Pois é. No Brasil, o Dia dos Namorados é comemorado no dia 12 de junho, a partir de 1948. Mas, no resto do mundo, incluindo os Estados Unidos e Europa, comemora o Dia dos Namorados no dia 14 de fevereiro, que é o de Valentine's Day, ou seja, o dia de São Valentim. No Brasil, foi escolhido pelo publicitário João Dória para alavancar as vendas do pós-Dia das Mães. E a data escolhida foi em junho, próximo ao dia em que nós comemoramos Santo Antônio, que é o padroeiro dos casamentos no Brasil. Mas o dia de São Valentim é celebrado na Europa e a data começou a ser celebrada no século V. Algumas explicações para a história, mas a mais famosa é que São Valentim era um padre de Roma que foi condenado à pena de morte no século III. Segundo o relato, o imperador Cláudio II baniu os casamentos naquele século por acreditar que homens casados se tornavam soldados piores. A ideia dele era que os solteiros, sem qualquer responsabilidade familiar, poderiam render melhor no exército romano. Valentim, porém, defendia que o casamento era parte do plano de Deus e dava sentido ao mundo. Por isso, ele quebrou a lei e passou a organizar cerimônias em segredo. Quando o imperador descobriu, o padre foi preso e sentenciado à morte no ano 270 depois de Cristo. Mas, durante o período em que ficou preso, Valentim teria se apaixonado pela filha de um carcereiro. E no dia do cumprimento da sentença, ele teria enviado uma carta de amor à moça assinando do seu Valentim, o que originou a prática moderna de enviar cartões para as pessoas amadas no dia 14 de fevereiro. Mas foi apenas 2 séculos depois que a data passou a ser efetivamente comemorada, quando o Papa Gelásio instituiu o Dia de São Valentim, classificando como símbolo dos namorados. Então, essa é a história. E o Dia dos Namorados é importante, né? Porque o namoro é o quê? É o início do processo de construção da família. Normalmente, depois do namoro, vem o noivado, o casamento e 2 pessoas se unem para conviver juntos. E no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec coloca que os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos ligados por anteriores relações. Porque um dos pontos fundamentais do Espiritismo é a reencarnação, que é o fato de nós retornarmos à vida em um novo corpo para continuar a nossa evolução espiritual. Então, esses laços anteriores, ou seja, de vidas passadas, se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer
e sejam completamente estranhos uns aos outros, esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores e que se traduzem na Terra pelo mútuo antagonismo, que lhe serve de provação. Então a gente percebe que há casamentos que são mais felizes, há casamentos que são menos felizes e há casamentos que são, os dois têm um relacionamento extremamente difícil. E aí, muitas vezes acontece o quê? A separação. Então, a respeito da família, nós temos dois tipos de família. A família pelos laços corporal, que é a nossa família sanguínea, e temos a família pelos laços espirituais. Com a reencarnação, muitos espíritos vêm reencarnando juntos, convivendo juntos e criam laços de amizade, laços de amor, na pátria espiritual, e esses laços, às vezes, se reúnem aqui na Terra. Então, Kardec coloca a respeito da importância da família. E o Espírito Emmanuel nos coloca em uma mensagem que a família consanguínea é a lavoura de luz da alma, dentro da qual triunfam somente aqueles que se revestem de paciência, renúncia e boa vontade. De quando em quando o amor nos congrega, em pleno campo da vida, regenerando-nos a sementeira do destino. Geralmente não se reúnem a nós os companheiros que já demandaram a esfera superior, que foram já os vencedores da vida, mas aqueles que precisam evoluir, que vêm em busca da nossa ajuda e também vêm nos auxiliar a evoluir, porque ninguém é perfeito. Todos nós ainda somos espíritos imperfeitos, tentando chegar à categoria dos bons espíritos. Então, o casamento, o amor é importante, é fundamental para a nossa evolução. E o escritor espírita Rodolfo Calegares, em seu livro Vida em Família, ele classifica os casamentos em vários tipos, de acordo com aqueles que estão, vamos dizer assim, embarcados para a travessia da vida. Claro que esses casamentos são a partir da ótica espiritual. Então ele coloca que existem os casamentos provacionais, ou seja, prova. É uma união de espíritos que precisam se reajustar a partir de débitos anteriores. Costuma envolver conflitos, diferenças marcantes e desafios constantes. O objetivo, o que é? Reparação e também aprendizado moral. Quando nós analisamos a partir dessa ótica, a gente percebe que grande parte dos nossos casamentos é assim. São espíritos que precisam se reajustar. E aí vem as brigas, as confusões na família, muitas vezes alguém deserta, vai formar outro par, outro casamento, também não funciona, acaba jogando a culpa no cônjuge, mas não percebe que muitas vezes a culpa é dele mesmo. Tem também os casamentos expiatórios, relacionamento em que um ou ambos os cônjuges passam por provas dolorosas, como forma de resgate das faltas anteriores. Aí pode envolver limitação, doença, dificuldade financeira ou dificuldade emocional. O objetivo qual é que é? É a quitação dos débitos espirituais. Também é um casamento comum aqui na Terra. E temos casamento sacrificial, quando um dos parceiros assume postura de renúncia consciente para auxiliar o outro em seu processo evolutivo. Aí há dedicação e tolerância elevada. E aquele caso, muitas vezes a gente percebe que um dos cônjuges tem uma paciência, uma calma fenomenal, o outro pinta e borda e o cônjuge sempre numa boa. Por quê? Ele assumiu esse compromisso na espiritualidade. Temos também um quarto tipo de casamento, que é o casamento por afinidade. Esse casamento é baseado em simpatias e afinidade moral, construída ao longo de várias existências. Então, nesse casamento, há harmonia, há respeito entre os cônjuges, há também uma cooperação natural. O objetivo qual é? É o crescimento conjunto e o trabalho no bem. Aqueles casais que conseguem se dar bem
e ainda consegue exercer uma atividade espiritual que ajuda toda a família consanguínea e também aqueles que estão à sua volta. Esses são os casamentos sacrificial. Melhor, desculpem, é o casamento por afinidade. São espíritos que já vêm reencarnando juntos e assumem o compromisso de auxiliar os que estão à sua volta na sua família espiritual ou aqueles que vêm na família corporal. Temos também o casamento ocidental, ou impulsivo. Esse decorre mais de uma atração física, entusiasmo momentâneo ou circunstâncias sociais que não há um planejamento espiritual profundo. Pode não evoluir para um vínculo mais sólido. O objetivo que é? O aprendizado através da experiência. É normalmente aquele casamento em que as duas pessoas batem o olho, há uma atração profunda, mas essa atração ainda não é amor. É simplesmente atração. E temos também o casamento missionário. É a união de espíritos comprometidos com tarefas específicas no bem coletivo. Há forte senso de propósito e parceria espiritual. O objetivo, realização de missão comum. Aqui, nós citamos, no caso de casamento missionário, o casamento do codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, com a sua esposa Amélie Gabrielle Baudet. Eles vieram juntos para trabalhar na codificação da doutrina espírita. Ele como codificador e ela como sua auxiliar. No Espiritismo, muitas vezes, Amélie Gabrielle Baudet é esquecida, mas ela é um espírito altamente evoluído que assumiu e também cumpriu a função de ajudar o codificador a nos legar a doutrina espírita, ou seja, a terceira revelação. Então, resumindo tudo isso que nós vemos a respeito dos casamentos, a gente percebe que nenhum casamento é um erro de vida. Não. Ninguém casa com a pessoa errada. Até porque há uma programação espiritual para a nossa vida e também para os nossos relacionamentos. Claro que pode acontecer de alguém rejeitar o par que estava destinado na espiritualidade e assumir um compromisso com outro espírito, mas não invalida o fato de que eles precisam caminhar juntos para a sua evolução espiritual. Então, e toda união, ela atende o quê? A necessidade evolutiva. Ou seja, todos nós estamos na Terra em reparação, reparando os erros do passado, as nossas encarnações anteriores. Estamos também na Terra em aprendizado, porque ainda somos espíritos imperfeitos. A gente olha para a categoria dos bons espíritos, pretende chegar lá e vai chegar. Só que cada um tem a sua velocidade de aprendizado. Uns aprendem mais rápido e outros mais devagar. E, finalmente, nós vemos a Terra em cooperação e também em missão. Eu sempre digo que todos nós viemos ao planeta com uma dupla finalidade: fazer a nossa evolução e ajudar o planeta a evoluir. E que muitas vezes, em função do nosso egoísmo, nós simplesmente pensamos em fazer a nossa evolução, mas chega um momento em que a gente vê dor e sofrimento à nossa volta e está na hora de estender as mãos para que auxiliar os outros na sua caminhada. Amigo e seguidor, o nosso tempo está esgotando, nós ainda temos a indicação de livros. Hoje a indicação é livro Família, psicografada por Chico Xavier, de Espíritos Diversos, onde temos vários depoimentos. E temos também o livro Família e Espiritismo, de autores diversos, que também traz a opinião espírita a respeito da família. Convido você para estarmos juntos no próximo Papo Espírita, agradecendo a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, por estarmos aqui, e dizemos: Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome,
Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia nos dá hoje, o pão do corpo, mas principalmente o pão do espírito. Perdoa nossas dívidas à medida em que perdoamos aqueles que nos devem, e não nos deixa cair na tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Obrigado pela companhia e fiquem com a música que resume o nosso Papo Espírita de hoje. Um beijo no coração e até o próximo Papo Espírita. Nasceu de um gesto de fé e de luz, de um padre fiel ao amor de Jesus, que uniu corações contra a lei que seduz, o orgulho do mundo que o bem não conduz. Na cela sombria escreveu com ardor a carta singela marcada de amor, do teu Valentim, perfume e calor, semeando na terra celeste fulgor. Mas antes da data o Espírito veio, laços antigos que o tempo não desfaz, famílias e almas que Deus reúne em paz, por vínculos vivos que a carne não traz. Nem sempre o sangue define a união, é a lei da simpatia que cria o irmão. Dois seres que vibram na mesma canção, se buscam na vida por íntima atração. No lar reencontram-se débitos e luz, o esposo, o filho, o pai que conduz. São almas que a vida de novo entrecruz, para que o perdão nos eleve a Jesus. Há laços de prova, resgate, missão, afinidade, renúncia e reparação. Nenhuma união é erro, ilusão, é escola divina de evolução. Namoro é semente de um lar a florir, que pede paciência para construir. No diálogo amigo, aprende